pessoal, vamos então a mais um quadro Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que manejar pasto por altura. Tá todo mundo aí falando que a gente não deve mais manejar pasto por dias fixos, né? A gente falando aqui do sistema rotativo, mas a gente precisa saber por que a gente não deve manejar pasto por dias fixos. Por que a gente vai passar a utilizar a altura, tá, como balizador do manejo dos nossos pastos. Então, o princípio do sistema rotativo é a gente deixar os nossos pastos em algum período de descanso. A gente vai ter o método da lotação contínua, em que os animais permanecem o tempo todo no pasto, a gente faz poucas trocas ou mexe pouco com a taxa de lotação, e a gente vai ter o método rotativo, que é caracterizado por períodos de ocupação e período de descanso. De forma geral, a gente planeja os nossos sistemas rotativos no sentido de ter um número fixo de dias para ocupação e um número fixo de dias para descanso. Tá? Só que é interessante a gente colocar aqui para vocês que planta não responde a calendário humano. Planta não quer saber se hoje é segunda, terça ou quarta-feira. A planta cresce a partir de alguns fatores, tá? Considerando que água, nutriente, luz e temperatura. Então as plantas precisam de um acúmulo térmico para que ela possa então se desenvolver. Quanto mais nutriente você tem nesse solo, mais rapidamente essa planta se desenvolve. Tá? Então, quanto mais luz, mais temperatura, mais água, tá, a gente tiver nos índices adequados para o desenvolvimento dessas plantas, elas vão conseguir germinar melhor, rebrotar melhor. Então, por isso que a gente não deve trabalhar com dias fixos, porque planta não responde a calendário humano. Planta vai responder às condições de clima e também nutrientes. Então, o que acontece? Quando uma planta forrageira ela está sendo manejada por dias fixos, nós vamos estar podendo cometer dois erros. Um, colocar os animais antes que ela chegue no seu ponto ideal de colheita. E dois, colocar os animais depois desse ponto ideal de colheita. Nenhuma das duas coisas é interessante. Se você dá um intervalo, por exemplo, de 28 dias num capim mombaça, vamos fazer aqui uma suposição, esses 28 dias eles podem ser o suficiente em um determinado período dentro, né, da estação chuvosa. Mas em algum período, esses 28 dias podem ser menos do que o necessário ou mais do que o necessário. Tá? Por quê? Porque se a gente tiver boas condições de chuva, de temperatura, tá, de radiação, essa planta vai rebrotar muito rápido. Ela vai chegar no seu ponto ideal de otimização muito rapidamente. Tá? Então, se você deixar passar, ela vai chegar lá nesse ponto ideal com 20 dias. Você só vai colher, colocar os animais com 28. Então, ela vai passar esse ponto ótimo. Ou seja, ela vai estar com muito talo, ela vai estar com muita fibra, pouca proteína. Por outro lado, pode acontecer o inverso. Esses 28 dias pode ser muito curto, pode ser um intervalo de tempo muito curto. Então, o que vai acontecer nesse momento? Tá? A gente não vai deixar a planta se recuperar totalmente as suas reservas. Então, de onde partiram esses estudos que nos apontam as alturas que a gente deve utilizar em cada planta? Tá? Então, a gente, né, analisando uma série de artigos científicos que foram publicados em outros países, né, considerou-se que o crescimento de forragem ele vai atingir um determinado teto. Mas o que importa para a gente é o acúmulo líquido, aquilo que efetivamente, quando for para o rumen do animal, vai virar carne, vai virar leite. Tá? Então, quando a planta ela é manejada acima dessa altura, ela tende a acumular muito talo, ela tende a acumular muito colmo. Então, a planta para de pegar toda a sua energia e colocar folhas e passa a colocar novos colmos, ou passa a alongar esses talos. Então, o que acontece com isso? A gente perde valor nutritivo. Então, a gente erra a mão na altura. Então, é muito importante que a gente utilize as alturas que foram estabelecidas pelas várias pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Então, muitas pesquisas com várias plantas forrageiras que nós já temos disponível no mercado já nos apontam a altura, não só para o sistema rotativo, mas também para o sistema contínuo. Então, a altura ela serve como um balizador para a gente saber que não está dando um alimento que tem muita fibra e nem está deixando a planta sem ter a sua capacidade de rebrota, né, de uma forma correta. Ou seja, a gente não está penalizando a planta, manejando ela muito baixa. Porque quando a gente insiste em manejar a planta abaixo dessa altura, quando a gente dá esse intervalo de tempo aí que pode ser curto para ela chegar no seu tempo, na sua altura ideal, a gente vai estar acabando com as reservas e levando o nosso pasto à degradação. Então, para várias plantas forrageiras, a gente tem que utilizar a altura como balizador, porque se a gente estiver acima dessa altura, tá, é sinal de que a gente precisa colocar mais animais, aumentar a taxa de lotação. Se a gente estiver muito abaixo dessa altura, a gente tem que tirar esses animais, tá?
Então, a gente tem que respeitar as alturas, para cada planta forrageira tem uma altura indicada, tá bom, pessoal? Esse era o recado de hoje, até a próxima.